então nós vamos falar sobre o amor. O amor e a busca do amor, ou quem está num relacionamento, ou para quem está em busca, né, de um relacionamento que seja feliz, que seja duradouro, que seja complementar, né, que seja saudável. Porque a gente vai hoje poder conversar também com as pessoas como a quantidade de namoros tóxicos que nós encontramos, que nós vemos, como as pessoas ainda permanecem em relações, em relacionamentos que só causam prejuízo para ela e para o entorno, às vezes para os filhos, enfim. A gente vai poder conversar um pouco a respeito disso e como que é a visão, né, sistêmica e como o Bert Hellinger trouxe, né, através da constelação sistêmica familiar, um olhar em cima desse lado tão importante, se não mais importante das nossas vidas, que é o amor. O amor. Então, muito contente por estar aqui, encerrando esse ciclo de 4 lives falando sobre constelação familiar, falando sobre o amor. É isso, né? E a gente sabe que de constelação tem muita coisa para falar ainda, mas a gente vai ficar aqui 2 anos conversando sobre constelação e a gente sempre vai ter muita coisa ainda para falar. Então a gente vai hoje abrir um pouquinho desse sentimento de como a constelação pode nos auxiliar, né, a buscar um amor. O que que é o amor? O que que é o amor verdadeiro? O que que é o amor para mim? A gente fala de relacionamento, fala de amor. Qual a diferença, né? O que que é o amor? A gente está falando e a gente acho que a nossa hoje foi trazer o amor como não como amor materno, não como amor paterno, mas deste amor de relacionamento. Isso, né, Clarice? Eu acho que a gente pode até começar falando sobre essas barreiras invisíveis, inconscientes, que nós colocamos no nosso caminho nessa busca, né, de tentar encontrar esse amor, né? Ou se a gente está num relacionamento, de observar, de cultivar esse amor. Então, eu lembro quando eu era adolescente, tinham aqueles pensamentos assim que dizia algo do gênero, assim, que o amor é como se fosse uma plantinha, a gente tem que regar ele, né, todos os dias. Esse investimento diário, essa troca, essa convivência, porque tem muitas pessoas que estão agora nos ouvindo aí de casa e que estão há 20 anos num relacionamento, né? E outras pessoas que já passaram por vários e que estão em busca de um que seja agora duradouro, porque chega um momento da vida que tu cansa também desses ensaios e erros, né? Dessas tentativas e que não dá certo. Então tu começa a te resguardar mais e procurando então não sofrer, né? Na entrega de algo que não seja verdadeiro, limpo, verdadeiro, que seja duradouro, enfim. Então essas barreiras muitas vezes elas vêm de defesas, né, de autopreservação. E o que acontece é que às vezes se defende tanto que se encerra, né? Se encerra, se fecha, se bloqueia e nada dá certo e não acha ninguém, não existem homens ou mulheres disponíveis, os bons já estão comprometidos, né? Então a gente começa a ouvir essa repetição de frases, né? E aí a gente começa a perceber, então, que as pessoas estão quase que todas ou nesse barco do fechado demais, bloqueado, barreira, né? Ou pipocando de relacionamento em relacionamento aquele rodízio
né, de companheiros ou de companheiras num relacionamento que é também extremamente cansativo, né? Então nós temos essas duas situações e que a boa notícia é que nós temos a constelação familiar para poder então abrir nesse campo dessa pessoa e enxergar o que está acontecendo, né? E mesmo para quem está começando essa história, né? Não na nossa fase já, mas ali nos seus 13, 14, 15 anos, para que tenha um relacionamento bom, um relacionamento feliz, né? Um relacionamento lado a lado. Acho que isso é uma coisa das coisas importantes no amor, né? De tu buscar alguém que esteja do teu lado. Então, quando a gente vai falar sobre amor, é muita coisa. O que a gente tem, assim, o que acontece, o que as pessoas nos buscam, por que elas nos buscam, o que elas trazem, né? Quais as dificuldades que elas têm. E aí, quando a gente abre a constelação e abre o campo, a gente vai ver o que está acontecendo no sistema dela. Por que que ela não consegue um relacionamento bom? Por que que ela não consegue um companheiro que ela seja feliz? Por que que ela sempre acaba conhecendo uma pessoa que vira e mexe está no mesmo padrão? Por que que isso acontece? Ou por que ela tem relacionamentos lindos, maravilhosos, perfeitos e de repente acontece uma coisa que o relacionamento termina? E isso também é um outro. Porque não é todas as pessoas que têm o mesmo caso de não ter um relacionamento bom. A gente tem sim histórias de pessoas que contam assim 6, 7 anos de relacionamento perfeito, porque a gente traz hoje na nossa sociedade, né, um relacionamento em que tudo estava bem, que tinha equilíbrio e tal. E aí de repente um trai ou de repente um resolve ir embora, não sabe nem explicar o porquê. Então, aí que quando a gente busca a constelação para entender o que está acontecendo no sistema dessa pessoa, de que ela não consegue ter um relacionamento bom. Por que que ela não consegue ter um relacionamento bom? E esse amor, né, a gente começa com isso lá no início, né, Clarice, nessa vida, né? Esse amor que a gente busca na mãe, né? O amor materno. E aí a gente vê que Exatamente. muitas vezes a gente está preso lá nessa história, lá nesse amor materno que a gente acha que não foi bom, que não foi suficiente, que não foi. Então, o que a gente está buscando no outro é isto, é este amor da mãe ou do pai. E aí não vai dar certo mesmo. Não há relacionamento que dê conta. Tu sabe, Não. Alessandra, que me surpreendeu muito quando eu comecei a estudar constelação familiar, e agora já na fase de conclusão, né, do meu curso, eu te até comentava muito contigo assim, como a gente teve que estudar a psicanálise e o entendimento psicodinâmico do ser humano, dos sistemas. Então, Freud, né, tem um postulado que não há quem não conheça, né, por mais leigo que seja no assunto da psicanálise, que é essa relação que nós temos com a nossa mãe. E quando a gente está falando dessa relação com a mãe, não quer dizer que as pessoas que não tiveram a mãe vivas, né? Ou as pessoas que foram adotadas. A gente está falando daquela relação que eu tive, que eu vinculei com aquela primeira pessoa que investiu afeto em mim. Ou não. Mas aquela pessoa que me cuidou, aquela pessoa que me olhou nos olhos, aquela pessoa que me fez entender eu sou alguém. Lá, bebezinho, quando passados aqueles primeiros meses, e inclusive muitas vezes antes, né? Essa relação uterina, a relação na gravidez. Então, a primeira coisa que a gente deve observar quando nós estamos ou repetindo um padrão nos nossos relacionamentos e estamos errando consecutivamente. Bert Hellinger diz isso em uma das coisas, um dos textos dele, a vida vai te mostrar, vai te colocar em situações semelhantes inúmeras vezes, até tu entender para que tu tá naquela situação, naquela. E aí tu para e pensa, puxa, de novo, eu tô entrando de novo num barco furado, de novo eu escolhi
um sujeito que me humilha, de novo eu estou numa situação de submissão, de novo, de novo, de novo. E aí vai realmente haver essa repetição no padrão até tu entender o que tu precisa olhar na tua vida, na tua relação parental inicial de pai e mãe ou no teu sistema familiar para poder então estabelecer um laço de cura com essa origem e deixar isso e seguir para a vida, né? Então eu fiquei surpresa porque no início eu não fazia essa relação, meus primeiros contatos com constelação familiar, eu não conseguia fazer essa relação com a psicanálise. E hoje eu percebo o quanto tem de psicanálise no entendimento desses sistemas, dessas dinâmicas familiares e individuais que aparecem nos campos que a gente trabalha dentro da constelação familiar. Então, o primeiríssimo ponto é fazer uma avaliação de como é ou como foi a tua relação com a tua mãe. Sim, isso muitas vezes a gente vê assim que é uma coisa que tu não vai enxergar. É por isso que a constelação familiar vem para nos auxiliar, né? O que a gente coloca assim, daí a pessoa vem, tem problema no relacionamento, porque não ninguém para, faz uma constelação e acha que vai aparecer um boy, que nem diz tem uma amiga aqui que os boy não aparecem, que vai aparecer um boy maravilhoso porque fez uma constelação, porque eu resolvi isso. Não, gente, a constelação nos auxilia, principalmente neste ponto do amor, que é o que a gente veio viver, né? É o que a gente busca desde que a gente nasceu, ou desde antes da gente nascer. A gente busca esse amor, esse cuidado. E aí, quando a gente às vezes conversa em psicanálise ou em psicoterapia, como eu trabalho, a Clarissa trabalha e os psicólogos trabalham, tu não consegue buscar isso. Porque a história que tu sabe da tua infância, dos teus primeiros anos, que todo mundo conta, a tua mãe estava ali, ela estava presente. Tá? Por um exemplo, assim, foi uma história bonita, uma história que não teve abandono, que não teve. Mas como aquela criança viu isso? Como aquela criança sentiu isso? Isso a constelação nos mostra. O que é que a criança sentiu? O que é que eu senti? Onde que é que eu fiquei trancada? Aonde é que o relacionamento deles a criança viu de uma maneira diferente? Isso a gente está falando de um relacionamento bom de pai e mãe. Que a maioria não é, né? A maioria dos nossos pais, nossas mães, são humanos como nós. Como a gente também falhou muito durante a relação com eles. Às vezes até assim, eu tive uma relação... Não tive, tá? Meus filhos iam assistindo, falhei bastante. Mas era o que eu tinha para dar. Mas, digamos assim, eu fui uma mãe presente, uma mãe ausente, mas no relacionamento, o meu relacionamento com o pai dele tinha vários problemas. Então, a criança olha para aquilo e relacionamento não é uma coisa legal. Então, ou ela vê que a mãe não está feliz com esse pai, e aí ela exclui esse pai, ou ela vê que esse pai não está feliz com essa mãe, então ela acaba buscando isso depois no relacionamento dela, esse amor da mãe que faltou, esse amor do pai que faltou, e aí ela não consegue buscar um amor para ela, um amor que vai ser companheiro de vida dela, porque ela ainda está buscando aquele amor lá de trás. Isso sem falar em como a gente honra a história do clã e a história dos relacionamentos dos nossos pais, dos nossos avós, né? Clarissa. A gente encontra muito uma das ordens do amor, que é o pertencimento, né? Bert Hellinger já falava sobre essa coisa do pertencimento. Então, quantas mulheres a gente percebe que seguem repetindo o padrão de relacionamento frustrado que suas mães tiveram, suas avós tiveram, e como se não se dando a oportunidade de ser feliz, porque se ela for feliz e romper com esse padrão que vem atravessando gerações, ela pode estar, então, deixando de pertencer a esse clã, né? De mulheres que, aquelas coisas que a gente ouvia, né? Minha mãe criou sozinha 2 filhos, 3 filhos, e
o homem traiu, o homem ficou viúva, né? Ou ela ficou viúva, o homem foi para a guerra e não voltou, e sei lá eu o quê. Então a gente carrega esse, esse, essa história das nossas antepassadas como verdadeiros, né? Vitórias, enfim, e histórias de luta, de guerra, de miséria, enfim. Só que nós podemos olhar para isso, reverenciar, honrar, agradecer, mas liberar. Porque eu não preciso ficar repetindo esse padrão para eu não me destacar desse clã de mulheres para me tornar uma pessoa mais feliz, merecedora de um amor, com medo inconsciente de deixar de pertencer. E a gente vê muitas vezes, isso que a Clarissa colocou, né? As mulheres, a gente falando com orgulho, as pessoas falando com orgulho dessa mulher que criou sozinha. E a mesma mulher se orgulha disso. Eu fui pai e mãe, eu criei sozinha meus filhos. E isso é colocado como um orgulho, como uma coisa forte, assim. E a gente não está falando que a pessoa não foi forte, que precisou criar sozinha. Mas aí, quando essa criança escuta isso, essa criança, essa adolescente, enfim, essa alma que vai crescendo, ela entende que para ser forte, para ser grande, eu preciso criar meus filhos sozinha. Se eu for precisar de alguém, tiver alguém que me auxilia, que esteja ali comigo, que eu não vou pertencer a essa família forte, eu vou ser fraca, eu não vou ser tão forte quanto a minha mãe, quanto a minha avó, quanto a minha tia, ou quanto alguém que alguém conta lá atrás. Não, isso não é a história do meu pai, da minha mãe. A minha mãe não precisou me criar sozinha. Mas a gente escuta na família quando conta da fulana, de tia, que essa foi guerreira, essa teve que trabalhou e criou sozinha, ou essa teve que aguentou aquele relacionamento, aguentou aquele homem a vida inteira, essa é que é forte, né? Ou às vezes tem bem o contrário. Ai, coitada, teve que aguentar um fulano a vida inteira, né? E a gente tá de novo falando do feminino, tu viu como é forte a gente traz pra gente, né? Mas a gente Para as sempre nossas leva isso relações. também. E aí tem tudo isso, ou tu não quer repetir esse padrão, e aí tu repete mesmo para olhar para isso, ou é muito forte tu repetir para tu pertencer a esse sistema, a esse clã. É bem isso, assim, eu preciso pertencer. Primeira coisa, eu preciso pertencer. Para sobreviver, eu preciso pertencer. Mais do que comer, eu preciso pertencer. E aí é o que Bert também chama da boa consciência e da má consciência, né? Porque eu pertenço a essa família se eu seguir os padrões dela, se eu continuar repetindo esses padrões. E aí isso é muito forte. E aí, trazendo um pouquinho para que a gente vai começar a entrar nas outras lives, sobre as outras terapias, né? Que se eu fizer só uma constelação resolve, vai curar o sistema, mas eu preciso olhar para isso. Eu vim aqui constelar, tá lá acontecendo a constelação. Então é isso que eu estou repetindo do meu sistema. E agora, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso, Clarice? O que eu faço com isso, Alessandra? Eu te devolvo essa pergunta. Então, a gente deixa a constelação funcionar, né? Claro que vai funcionar, o sistema vai corrigindo, vai melhorando, nossos relacionamentos vão melhorando. Mas eu posso continuar teimando, eu posso enxergar que eu tô num relacionamento assim porque eu tô presa ao amor da minha mãe, porque eu tô presa ao amor do meu pai, ou porque eu estou presa a relacionamentos antigos. Mas eu posso olhar para isso, a constelação funcionar, curar a alma familiar e eu me negar a fazer isso. Porque muitas vezes acontece assim. Acontece, sabe? Eu olho aquilo ali, mas eu volto no meu relacionamento e olho e, mas eu acho que não é isso. Mas eu acho que eu tenho coisa para pagar ainda com esse homem, né? Com essa mulher. Ou, mas realmente tá ruim, mas não tá tão ruim assim. E aí tem o apego, né? Tem várias coisas que nos trancam além do que a nossa alma familiar nos traz desse inconsciente. Né?
E aí que a gente Eu acaba gostaria trabalhando de... com as outras terapias também, para que a gente olhe para isso, para que a gente traga isso para a consciência, para que a gente saiba o que fazer com isso, né? Uhum. Deixa eu só fazer uma interrupção, que eu estou vendo que o pessoal está chegando. Quero saudar a todos, dizer que é muito bom tê-los aqui novamente nessa quarta live que encerra esse ciclo de constelações familiares por enquanto, né? Nós vamos começar domingo que vem falando de outras abordagens terapêuticas. Eu não sei se está travando, a ti trava um pouco ainda, Alessandra. Não sei se eu estou travando para ti, como é que tá a conexão. Aqui às vezes dá uma travadinha, mas é bem de leve, assim, chega a dar uma trancadinha quando tu tá falando, mas nada que atrapalhe o entendimento. Não tá travando, não tá tranquilo. Eu quero pedir aí para o pessoal, então, eu quero pedir para o pessoal que está aí nos em casa usar esse aviãozinho que é o direct aqui e já aproveita e manda aí para os amigos que estão no Instagram para... Ah, que bom, Anderson, que tá legal. Aproveita e divulga e passa aí através desse direct aí a nossa conversa, o bate-papo sobre como a constelação... Ah, eu travo mais, disse a Ellie. Então, como a constelação familiar pode ajudar no amor. E eu quero falar, antes da gente conversar mais a respeito dessas outras terapias, porque fazer uma constelação familiar, abrir esse sistema, identificar, né, esse campo, o que está acontecendo, e não dar continuidade numa psicoterapia com as outras abordagens, né? A psicoterapia reencarnacionista, o reiki, florais de Bach, né? Então a gente vai poder agora, daqui a pouquinho, já conversar um pouco a respeito de como que essas outras terapias seriam complementares num processo de cura. Mas eu quero ainda, antes de seguir, eu quero falar sobre aqueles outros relacionamentos onde a gente vê que eu enxergo isso muito na clínica. Uh, o menino ou a menina, o homem ou a mulher, numa busca desenfreada do amor da sua vida. E aquela coisa, não foi amor à primeira vista. E esse amor fantasiado, esse amor infantil, esse amor imaturo, né? E que a pessoa acaba carregando por uma carência absurda, por ter vindo de uma criação parental, né? Com algumas restrições afetivas, porque essa mãe trabalha, sei lá, hipoteticamente falando, trabalhava muito, tinha 4, 5 filhos para criar, sei lá, eu estou tentando criar um cenário de uma filha que não se achou, que não recebeu assim tanto afeto, que teve sempre essa posição de carência, de pedir, de exigir, de implorar, de atenção, tá? E aí eu quero falar que essa pessoa vai ser a pessoa que vai para um relacionamento buscando isso no parceiro ou na parceira. E que isso vai ser uma grande demanda para essa outra pessoa. E ela não vai dar conta na maioria das vezes. E é muito difícil, então, sozinho, sem um processo psicoterapêutico, o entendimento de que era algo, foi algo lá da infância que ele carregou, atravessou a adolescência, entrou na idade adulta com isso consigo, aí ela encontra esse homem, essa mulher e pronto, é a solução para os meus problemas afetivos, é ele ou é ela, e aquela carência, e aquela demanda, e aquela exigência, e normalmente o relacionamento acaba não evoluindo e não sendo duradouro. Por quê? Porque o outro não deu conta de tamanha pressão que partia do companheiro ou da companheira. Essa é uma outra situação que a gente vê muito comumente, né, Alessandra, nos casos que a gente atende.
Sim, a gente vê muito, e são coisas que se repetem, que a gente escuta desde pequeno, talvez, ou desde adolescência, quando a gente conversa com as amigas, né? O nosso sonho é de Uhum. encontrar a outra metade da laranja. É uma das coisas que eu vejo muito assim, eu busco a outra metade da minha laranja. Não, pera um pouquinho, o que está acontecendo? Por que eu preciso dessa outra metade? Cadê a outra metade da minha laranja? Não está no outro. E aí é que a constelação te ajuda, porque ela vai fazer com que tu entenda e que tu, nessa história de aceitar pai e mãe, tomar pai e mãe, a gente vai buscar essa metade que a gente deixou lá atrás, que a gente negou pai ou mãe, que a gente, enfim, aí a constelação vai mostrar aquelas coisas que a gente já conversou tudo antes. Mas eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe, então eu sou 100%. Quando eu estou indo para o relacionamento buscando os meus outros 50%, não é no relacionamento que eu vou achar ele. Esses meus outros 50% eu tenho que achar em pai e mãe, na nossa base. Então, para um relacionamento dar certo e nós sermos felizes e crescermos juntos, eu preciso estar 100%. E o meu companheiro, Uhum. 100%. Enquanto a gente buscar a outra metade da laranja, nunca vai dar certo. Até porque você pode pegar quantas laranjas tu quiser. Quando tu cortar no meio, tu encaixa, não vai dar Não certo. vai. Uma metade não completa a outra. Cada laranja é uma laranja. Então, acho que tem Uhum. muito isso que a Clarissa trouxe, muito nisso. A gente vai, a gente olha, a gente se encanta, é isso que eu preciso, vai resolver a minha vida, é a outra metade da minha laranja, é a minha alma gêmea, né? E aí, Uhum. quando isso no dia a dia começa a encaixar essa metade com essa metade da laranja, a gente vê que não está encaixando, que os gomos não estão dando certo, e o que eu busquei ali não vai me completar. Como também o que Uhum. ele está buscando não vai completar ele. E aí começam os problemas, aí começam as desilusões, aí começam as brigas, as discussões, as rejeições, as decepções, enfim, todas essas ões da vida, né? Porque a gente está buscando no outro o que está faltando na gente. Então, o que a E o que... constelação trabalha muito disso, né? De pai e mãe, é daqui que a gente é, da gente trabalhar primeiro esses nossos 100% que vem do pai, da Uhum. mãe, de todas as nossas gerações para trás. Aí a gente vai para o relacionamento com esses 100% prontas para ter um amor, uma felicidade, uma coisa que nos vai aí sim nos dar prazer e vamos junto para nossa vida. e Isso. eu escuto muito, Alessandra, as pessoas dizendo assim: ah, mas eu não tive o suficiente do meu pai, eu não tive o suficiente da minha mãe, eles falharam quando fizeram isso, isso e aquilo, eles não deram a importância para isso, isso e aquilo, sabe? Então eu vejo muitas pessoas chegando com uma lista infindável, assim, às vezes, de situações em que os pais, ou o pai, ou a mãe falhou consigo. E isso, então, justifica os relacionamentos frustrados ou o fracasso nos empreendimentos profissionais, digamos, né? Porque a gente sabe que a força do pai é muito importante para a nossa carreira, para a nossa profissão, né? E sabemos que a força da mãe é muito importante para nosso relacionamento amoroso. E claro que existe um pouco de cada um dentro desses dois contextos que eu falei, né? Mas prioritariamente a gente pode dividir dessa forma. E aí a gente lendo Bert Hellinger, a gente percebe que ele diz assim, ó, eles te deram a vida. Ponto final. Ponto final. Vai para a tua vida, vai fazer. Tu quer recompensar? Não se recompensa a vida que nos foi dada. A não ser o quê? Evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, sendo feliz. Essa é a recompensa que um pai ou uma mãe quer de nós. Então, esse julgamento do que eles não souberam fazer comigo, não, eles fizeram errado comigo. Esse nosso julgamento, essa tendência a culpar o pai e a mãe, com o tempo sendo trabalhado, e eu sei também que não é do dia para a noite, não é que ouvindo a nossa live que a pessoa vai lá, então tá bom, é isso, agora entendi. Não, eu sei que não é. Mas a gente precisa olhar para isso. A gente precisa trabalhar esse aspecto do perdão, inclusive, né?
E mesmo diante de um pai que não foi suficientemente bom, ou de uma mãe que não foi suficientemente boa, os honrar e os agradecer, porque não, sem eles nós não estaríamos aqui. Antes de eu dar continuidade, tem uma coisinha que a Ellen está perguntando, e ela já perguntou algumas vezes, né? Eu sei que já passou algumas vezes, eu quero saber da tua opinião, Alessandra, a respeito de casal, de um casal, noivos, vão casar, casamento marcado. Eles deveriam, será, passar por uma constelação familiar? O que que tu acha? Claro, né? Tem uma. Juntos, Por né? muito tempo, quando eu fiz o curso, isso já faz muito tempo, que o professor falou sobre isso, enfim, e aí eu bati com isso na internet. Eu vou tentar ver se eu acho, qualquer coisa até coloco aqui no Insta se eu achar. Mas se vocês procurar, tem um casamento que foi feito por um constelador. Clarissa, é lindo de ver. No casamento, na cerimônia foi feito toda essa honra, todo esse tomar da força do pai e da mãe, tudo isso, todas essas frases no casamento. O noivo, a noiva, os pais do noivo, os pais da noiva, de eles entregando isto, deixando com os pais a história que era deles, mas a gente carrega vocês na nossa vida, agora a gente cresce, agora a gente é um casal. Eu não lembro mais direito como que era, mas é muito, Lindo. claro que a gente deve constelar. Sabe? Se a gente tivesse como colocar isso nas agências de casamento, aqui não tem agência de casamento, não sei se aí tem. Mas nesses cerimoniais, um cerimonial com constelação, porque agora sim eu vou partir para nossa vida, para o nosso casamento, no nosso relacionamento. Antes de tu mudar de assunto, depois só me lembro da gente falar dos ex. Acho que é uma coisa que era importante a gente falar também. Que é uma Acho coisa que a que gente nos não traz. precisa. Tá bom. Vamos fugir de falar. Ô, Alessandra, é muito interessante, voltando à questão aí da Ellen, que eu achei muito legal isso, porque tem toda não é esse corte, porque na verdade um casal vem de dois sistemas diferentes. E eles precisam se dar conta que ao se juntar, eles vão criar um novo sistema que vai ter um pouco de si, claro, daquilo da onde ele veio, e tem que ter abertura para o outro que está chegando, né? Tem que haver esse equilíbrio entre o casal para que eles possam então construir uma relação saudável sua, né? Do casal. Então, olha que interessante colocar, né, isso numa constelação familiar e poder fazer essas frases de cura, né, de honra da família, do caminho, do trajeto que eles já percorreram e agora que eles irão começar a trilhar juntos, né, sendo uma nova família. Muito interessante essa visão, Alessandra. Eu acho que fica uma boa dica aí. Quem sabe a gente abre uma empresa de Olha aí, quem casamentos, sabe. E ao da mesmo tempo, constelação. no momento em que eu caso com essa pessoa, eu também vou fazer parte desse sistema. E esse sistema dele também vai fazer parte da minha vida. Então, eu preciso, assim como eu preciso aceitar tudo que vem do meu pai e da minha mãe, eu também tenho que entender que eu não vou mudar o que veio do sistema dele. Que o sistema dele é isso. Então, a gente também faz essa parte de aceitar tudo que vem de lá. As coisas ruins a gente deixa com eles, eles são grandes, mas também aceitar e tomar tudo que vem desse sistema, porque esse sistema ele vai fazer parte da minha vida, ele vai fazer parte da vida dos meus filhos, que são o meu sistema. Então, essa união desses dois sistemas para daí formar um novo sistema, mas esse novo sistema, ele vai ter todo o conhecimento que vem dos dois. Então, no momento em que eu caso com essa pessoa, eu faço parte também desse sistema. E essa pessoa faz parte do meu sistema. E isso é complexo, né? Bastante complexo. Mas daí não aquilo que tu achar que tu tá namorando ali e daí agora quando eu casar vai ser diferente, não vai ser mais, vai ser bem diferente porque a mãe dele faz assim, mas agora ele vai ter que entender que é diferente. Isso é
conversar, né? E também entender que ele continua fazendo parte daquele sistema, que eu não vou tirar ele desse sistema, agora tu não tem mais tua família, agora tua família sou eu, e toda essa complexidade de todo esse relacionamento, isso tudo faz com que o meu relacionamento dê certo. Uhum. A gente trabalhar Mas, tudo isso. mas, Alessandra, eu estava brincando, eu acho que é muito importante, a pessoa não, né, perde o amigo, não perde a piada. Acho que é muito importante a gente falar sobre o ex, as ex, né? Uma das coisas que eu aprendi na constelação, eu quero falar sobre o meu, né, dando meu depoimento. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu entrei em contato com constelação familiar, uma das coisas que eu falava, o meu ex, o meu ex, o meu ex, o meu ex, né? Então, uma das coisas que eu aprendi com a constelação familiar é não mais chamar o meu, né? Porque eu estou me apropriando dessa pessoa que já não faz mais parte, não, né? No aqui e agora, né? Da minha vida, enfim. Então eu quero que vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho bem legal a gente falar sobre essas relações com as pessoas que já passaram na nossa vida e que a gente fica, não, agora eu página virada, ele já faz parte de uma outra encarnação, parece que nem é nessa mais. Então a gente escuta muito dessas coisas. Aí eu vejo essa mesma pessoa me dizendo isso, né, que me diz isso, eu vejo essa pessoa comparando o tempo inteiro, né? Agora o fulano, não, porque o outro, não, o outro fazia, o outro era isso, o outro era aquilo, porque isso daqui, não sei o quê, né? Tem a coisa da comparação, né? E tem a coisa do. Ixi, tem muita coisa aí que a gente pode falar sobre as questões do ex. E eu só quero falar para o pessoal que está chegando aí que podem fazer perguntas também, se quiserem, para a gente aprofundar algum desses assuntos que a gente está trazendo hoje aqui, que é como a constelação familiar pode ajudar no amor, tá bem? Então, Alessandra, vamos falar de ex. Passa a bola para ti. Vamos. Para começar essa história, né, a constelação e toda a terapia de Bert, ele nos diz que não existe ex, né? Não existe ex. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro. Foi meu primeiro amor, meu segundo amor, meu terceiro amor. Em termos de casamento, muito mais. É o meu primeiro marido, meu segundo marido, meu terceiro marido. Ex não existe, né? Por quê? Porque ele vai fazer parte do teu sistema, né? Principalmente em casamento e quando tem filho envolvido, né? Então a pessoa casa, separa, tem um filho, vai para um outro relacionamento e começa como se estivesse começando do zero, como se não tivesse uma história antes, como se não tivesse um filho que vem antes. E esses casamentos anteriores, eles têm que ser honrados, assim como esses namorados ou namoradas que eu tive antes, eles também precisam ser honrados, porque no momento em que eu excluo uma dessas pessoas, que é assim, já foi, se é de uma outra encarnação, nunca mais quero ouvir, não quero ver essa praga desgraçada na minha frente, né? E aí você conta a sua história excluindo essa pessoa. Como toda boa exclusão, vai trancar o seu relacionamento, porque você vai ficar presa a essa situação. Tudo que tu quer excluir te prende, né? E outras coisas assim, às vezes a tua relação, então o honrar a isso, né? O honrar a todos esses relacionamentos que eu tive. Eu honro a nossa história, eu tive muito aprendizado com ela, foi bom enquanto durou. Agora terminou, agora cada um segue o seu caminho. Isso a gente faz dentro de constelação mais fácil do que assim, tá? Sim, é meio complicado olhar para a cara da pessoa. Dentro da constelação com o campo aberto é mais fácil de fazer. E o que a gente vê é que às vezes pra gente ficou tudo bem no final do relacionamento. A gente terminou de boa, a gente tá bem, a gente seguiu a vida. E o outro? Como o outro ficou? E às vezes quando tu abre esse campo de constelação, que é uma maneira da gente corrigir isso, ou ver isso, ou honrar essas histórias dentro da constelação. Claro que depois a gente já ter resolvido outros problemas, relacionamentos dentro da nossa família, pai e mãe, a gente vê que aquela pessoa que você achou que tá de boa, né? Que
Não, nós namoramos isso há 20 anos atrás, eu era bem novinha, foi só uns beijos que você bota no campo, o representante daquela pessoa te olha com raiva, com ódio. E fixa o olho em ti, e aí tu olha para aquilo. E aí a gente pode contar que a história da gente a gente pode contar, né? E Uhum. aí você olha para aquilo, aquele representante daquele teu ex-namorado, né? Que tu achou que não, nunca mais vi, 20 anos que eu não vejo, seguiu a vida dele. E você vê o representante ali preso a ti, preso, amarrado. Quando ele está ainda preso a essa história, porque não foi bem resolvido para ele lá atrás, ele também te prende. E aí, como tu Uhum. fica presa a essa história, tu não tá livre para poder olhar para o teu relacionamento atual. E isso fica te amarrando também, tanto quanto pai e mãe, tanto quanto sistemas passados. E é uma coisa que a gente não olha, dificilmente a gente fala até em constelação, né? De Uhum. fazer isso, de honrar a todos esses relacionamentos. E deixar ir, né? Deixar passar. E quando tu E aí fala em uma coisa honrar, interessante a gente olhar, né? e quando a gente fala em honrar, é honrar no sentido de que nem todo o relacionamento o tempo todo foi ruim, né? Em primeiríssimo lugar, se houve alguma situação que separou vocês, né? Ou que conforme o tempo foi passando, tu foi percebendo que não era aquela pessoa que tu queria ficar, enfim. Mas alguma coisa te fez escolher essa pessoa naquele momento. Tu certamente aprendeste muita coisa com ela, até aprendeu o que tu não quer ser, mas enfim, aprendeu, né? Então, quando a gente diz honrar, né, e deixar partir, deixar ir, porque a gente vê pessoas emaranhadas em relacionamentos do passado e que inconscientemente para essas pessoas já não, isso faz tanto tempo, eu nem lembro direito. Então, às vezes, para aquela pessoa está tudo resolvido e para ele não ficou tudo resolvido. Então, como é bacana tu colocar essa situação toda dentro de uma constelação familiar, de um sistema, de um campo, né? Abrir este campo, porque uma das coisas que eu gosto da constelação é que eu, Clarissa, estou indo lá constelar contigo, que é a Alessandra consteladora. Mas as outras pessoas da minha vida, do meu sistema familiar, ou que já fizeram parte da minha vida amorosa, não estão sabendo que eu estou ali constelando contigo. Mas eles estarão recebendo, de uma certa forma, esse processo de cura que está se abrindo naquele momento, mesmo então que as pessoas não estejam ali participando ou não estejam nem sabendo. Mas até há pouco tempo atrás eu vi como a física quântica é capaz de explicar esses efeitos energéticos, né? E aí a gente vai entrar um pouco na nossa segunda. Hoje nós vamos aproveitar esse finalzinho de live de hoje para começarmos a falar das outras terapias, né? Das outras abordagens terapêuticas. Que a Alessandra é psicoterapeuta reencarnacionista, que eu acho o máximo, que eu gosto muito de conversar contigo, eu aprendo muito quando a gente conversa a respeito disso. Eu não sou, eu trabalho com uma outra linha que tu também trabalha, a gente é mestre em Reiki, trabalho com florais de Bach, com outras abordagens terapêuticas, mas que tudo acaba vindo a ajudar, né, a colaborar no processo de cura de todo esse nosso sistema e de todas esses nossos entraves que nós temos na nossa vida, né, Alessandra? Eu quero, antes da gente falar um pouquinho da psicoterapia reencarnacionista, eu queria ver contigo, assim, quais as atitudes que as pessoas, então, poderiam buscar para se harmonizarem com as coisas do seu passado, com seus relacionamentos, enfim, o que fazer de concreto para ir em busca de um amor verdadeiro, duradouro, ou se eu estou num relacionamento, né? Como torná-lo saudável ou ainda mais saudável? Quais são as dicas que tu pode nos dar, Alessandra? Vai daí.
Então, eu acho que quem está assistindo essas lives, assim, claro que tu já pode levar isso para tua vida, sabe? Te observa o teu relacionamento, observa o que que tu sente, o que que tu tá buscando, o que que tu tá repetindo de padrão. Mas, como experiência própria também, né? Por mais que a gente estude tudo, é bem difícil de tu ver isso sozinho. Essa repetição de padrão, isso é por isso que as terapias estão aí para ajudar. E às vezes tu até observa, mas tu não consegue mudar o padrão. Porque isso tá tão arraigado em ti, no teu sistema familiar, e também é padrão que tu vem repetindo de muitas vidas aí que a gente trabalha. E a psicoterapia reencarnacionista, a única diferença é que ela trabalha que a gente tem outras vidas. E aí tem toda a parte da psicologia que a Clarissa trabalha, e não muda muito, só porque a gente entende que a gente traz já coisas de outras vidas. Isso está tão entranhado, digamos assim, nas nossas células, no nosso corpo e no nosso inconsciente, que é bem difícil de tu conseguir fazer isso sozinho. Então, dá para fazer sem fazer terapia? Dá. Mas o que a gente observa é que, assim, talvez tu leve 10 anos para conseguir dar um saltinho, digamos assim, que com as terapias te auxiliando, com a constelação, com a investigação de inconsciente, com as sessões de conversa, que são muito importantes, não é, Clarissa? Que a Clarissa também tem ali. Tu vai conseguir fazer isso em um ano, o que tu levaria 10 anos para fazer. Que é o que a gente vê, o que está acontecendo hoje em termos de planeta também, né? Que que a gente observa, quem já trabalha com isso há mais tempo, que a gente às vezes passa 10 vidas para conseguir evoluir o que a gente está tendo chance de evoluir numa vida agora. Porque nas nossas outras vidas, essas terapias não existiam, a gente tinha que aprender sozinha. A gente tinha que conseguir ver, conseguir enxergar, e a gente estava correndo, tentando sobreviver. Porque sobreviver não era fácil. Então, para evoluir realmente e melhorar, digamos assim, os sentimentos, o que a gente veio para aprender, era pouquíssimo que acontecia em uma vida. Né? E nessa vida a gente tem tudo que veio de terapia para nos auxiliar. Desde os florais de Bach, a homeopatia que veio lá atrás, né? Que ajudou, que nem quando entrou a parte dos florais ali, elas te auxiliam a te manter mais no foco, abrir a tua consciência e a fazer com que tu comece a enxergar algumas coisas que tu não conseguiria enxergar sozinha quando a gente está nessa rotina. A gente está nessa rotina do dia a dia, na correria, no trabalho. Então, tu não consegue parar para olhar para isso. E então, o que eu digo assim, o que eu aconselho hoje, que eu falo para as pessoas que vêm em terapia comigo, eu sou terapeuta bem legal, assim, tipo assim, se tu veio aqui para isso tá doendo, tá te incomodando, tu veio aqui para botar um band-aid em cima, tu procura outra pessoa, porque o que eu vou fazer é cutucar na tua ferida, né? Porque tu não vai curar isso enquanto tu não olhar para isso, e olhar dói. E aí é que a gente tá aqui, né? Eu tô aqui, a Clarissa tá aqui para te auxiliar a olhar para isso. Mas tu começa a fazer isso no teu... E esse olhar para isso significa oportunizar a cicatrização de dentro para fora. E são várias camadas. É como ferida mesmo, né? Então, esse processo de cicatrização de dentro para fora não vai adiantar botar um tampão, criar aquela casca por fora, se lá dentro ainda tá ruim, porque mais cedo ou mais tarde vai cair, vai sangrar de novo e a gente está perdendo tempo, energia, né, de estar fazendo uma força enorme de fazer algo provisório e que num primeiro momento me parece, estou livre dessa dor, eu não estou sentindo essa dor e daqui a pouco volta tudo de novo. Então, o processo terapêutico nada mais é, como eu sempre digo aí para os meus pacientes, eu estou vendo que tem bastante deles aqui hoje na live, já quero agradecer a presença de todo mundo. Eu digo isso sempre, que é arrumar gavetas, é abrir, é acender luz no porão do teu inconsciente, é buscar ali dentro aonde foi que isso aconteceu, sabe? Onde é que isso está emaranhado? Olhar para a relação do teu pai contigo, tua relação com teu pai, a tua relação com a tua mãe, ou com as pessoas que te criaram, olhar para isso e te reconciliar com essas pessoas, a importância disso. Porque dessa maneira tu vai estar curando também os teus relacionamentos afetivos.
aquilo que tu busca na outra pessoa, aquilo que tu estabelece, o vínculo que tu faz com aquela outra pessoa, não é? A Vitória está trazendo um assunto bastante interessante, que é o ficar amiga do ex. E para algumas pessoas não existe ficar amiga do ex, e para outras pessoas tiram, como a Vitória está trazendo, assim, que seria, será que isso afetaria na vida amorosa dela se manter amiga do ex? O que tu acha, Alessandra? Vai, tu me aperta. Acho que cada caso é um caso, né? A É, gente não pode falar, para te seguir adiante, tu tem que ficar amigo do teu ex. Não, às vezes teu ex te bateu, te traiu, sabe? Eu não quero ficar amiga dele, né? Dá certo continuar amiga do ex, acho que esse eu não consegui ver ali quando passou. Dá certo ficar amiga do ex e ter um outro relacionamento? Dá legal, a gente viveu isso, a gente honrou essa história, agora a gente segue cada um o nosso caminho e seguimos amigos. Mas cada história é uma história, cada sistema é um sistema. O que tu trouxe de outras vidas, o que tu veio aprender é teu, é o que tu veio aprender. Então não é uma receitinha de bolo que vai dar, que a gente pode dizer, ó, faz isso, isso, isso e vai dar certo. Sabe? vai Quando a dar certo. pessoa vem, ela quer muito assim, tá, mas o que é que eu tenho que fazer? Quantas sessões? Eu tenho que fazer? Quantas constelação? Quantas investigação do inconsciente? Não sei. O que vai ser a próxima sessão? Não sei. Vamos olhar essa e vamos olhar o que tem essa. E aí vai depender de como tu vai agir, o que tu vai fazer com o que a gente conversou hoje, o que tu vai fazer com o que veio na constelação, sabe? Em quanto tempo eu vou constelar de novo? Depende. Como o teu Depende sistema muito vai da estar. história. Não tem Alessandra, receita desculpa, de bolo. desculpa estar te interrompendo, mas dizem mesmo, né, que o que é bom dura pouco ou passa rápido, e a gente já está na finaleira da nossa live, né? É. Então, agradecer todas as pessoas que estiveram aí atentas, acompanhando mais um domingo de live a respeito de constelação familiar. Mas lembrando que já na semana que vem a nossa live vai ser abordando essas outras terapias. Tem muita gente me pedindo para saber sobre o Reiki, sobre os florais de Bach, como é que eles funcionam, o que é a radiestesia clínica. Hoje a gente é capaz de fazer um mapeamento emocional do sujeito sem que eles estejam, né, presentes ali no nosso atendimento. Sobre todas as outras terapias que tu aborda também em Santa Cruz, com a terapia da psicoterapia reencarnacionista, enfim, o Cone, que eu tenho muita curiosidade de saber sobre o Cone, que eu não entendo muita coisa, barras de Access também, que tu é facilitadora. Então, nós temos ainda muita coisa bacana para trazer nesses nossos domingos terapêuticos, que eu já estou quase botando um nome assim, e eu quero aproveitar o pessoal para convidá-los a ir lá no YouTube, porque nós estamos com um canal, o Essência Terapias Integrativas, um canalzinho no YouTube com todas as lives salvas. Vai lá, te inscreve. Agradeço a tua presença, Alessandra. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente presente. Em 15 segundos, tu pode dar tchau. Só tchau, né? Até a próxima.